Bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Estamos estudando o Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. O Sermão da Montanha tem muito a nos ensinar, e enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 19, eu quero lembrar você que todos os nossos estudos estão disponíveis no canal do YouTube. E aí você pode assisti-los quando e como você quiser, para poder ser edificado, desafiado pela palavra do Senhor, por esse sermão tão importante nas nossas vidas. Vamos ler o texto? Mateus 6, versículos 19 a 24. Vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse texto nós queremos aprender algumas coisas muito importantes que Jesus nos ensina, nos ensinou e continua a nos ensinar. Primeira coisa delas é a palavra tesouro e esse contexto tão importante. A única coisa que realmente importa é que o Senhor Deus está olhando para nós e o seu olhar para conosco é realmente importante. Nesse texto está em foco o problema chamado o mundo. Este mundo ele vai fazer tudo o que estiver no seu alcance para derrotar o cristão, para desanimá-lo, para desorientá-lo, para fazê-lo ficar perdido, para arruinar a sua vida espiritual. Mas lembra que em Efésios, Paulo escreve falando sobre a armadura de Deus. No capítulo 6, o verso 12, Paulo diz assim: mas a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, meus queridos, como cristãos que somos e que devemos ser, nós temos uma luta muito grande contra o pecado, contra um mundo, contra um sistema que nos leva a pecar, que nos ensina que o pecado é mais importante do que as outras coisas, do que uma vida de santidade, por exemplo, de buscar ao Senhor, de buscar pureza, de buscar crescer diante do Senhor. Mas é importante lembrarmos que nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Somos aqui estrangeiros, forasteiros, peregrinos. Mas nós podemos vencer o mundo enquanto nós vivemos no meio dos homens maus, no meio desse sistema tão complicado e corrompido. É interessante que o começo do verso 19, ele traz uma afirmação bem direta, dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumulem. A grande questão é que aqui há um preceito que se destina a todas as pessoas, de todas as classes sociais. Nós não podemos olhar apenas para os ricos dizendo, os ricos não podem acumular tesouros, enquanto que pessoas que não são tão ricas financeiramente têm acumulado tesouros, têm considerado coisas, situações e até mesmo pessoas os seus tesouros. Sim, o texto fala sobre dinheiro, mas também fala sobre tudo o que nós consideramos como tesouro nas nossas vidas. Portanto, nós precisamos perceber que tesouro inclui muita coisa. Jesus, ele se interessa pela nossa atitude em relação àquilo que nós possuímos, seja pouco ou seja muito. Jesus se interessa com a nossa atitude relacionada a isso. É o que nós pensamos sobre os nossos bens e sobre a nossa atitude com eles. Nós devemos, como cristãos, ter a nossa principal e toda satisfação nesta vida voltados para Deus, através de Jesus. A questão é que não importa o tamanho, mas se aquilo que representa tudo para você, e se há algo que representa tudo para você na sua vida, não importa o que é, se é uma pessoa, se é um bem, se é uma propriedade, um carro, uma casa, se é a conta bancária, se é o trabalho, essa coisa, é para essa coisa que nós estamos vivendo. É isso que tem sido o nosso tesouro.
Mas temos que lembrar que Jesus nos traz nesse texto um alerta, dizendo na sequência que onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Você já parou para pensar e perceber que tudo que nós temos se desgasta, envelhece, se destrói, pessoas passam por nossas vidas, deixam boas marcas ou marcas ruins, o dinheiro vem, o dinheiro vai, as propriedades elas podem ser muito úteis e importantes, nos dando segurança, mas um dia nós vamos partir e não estaremos nesse mundo, nesse sistema desse mundo por toda a eternidade. E do que adianta nós termos tanto? Do que adianta nós idolatrarmos tantas coisas, quando aquilo que mais importa é termos um relacionamento sincero com Deus? O amor ao dinheiro, mas o amor também à honra pessoal, à posição social, aos cargos que obtemos, ao nosso trabalho, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui neste mundo, em nossa vida, são coisas que nós temos que cuidar para que não sejam verdadeiros tesouros, para que nós não o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas e deixemos o Senhor de lado. Essas são coisas que devem nos deixar alertas para não serem os nossos maiores tesouros. Todas as coisas são importantes, a nossa honra, aonde estamos inseridos, o nosso trabalho, a nossa família, as pessoas que amamos, todas essas coisas são importantes e não menosprezamos nenhuma delas. Mas o nosso relacionamento com Deus é mais importante do que tudo, do que todos e do que qualquer outra coisa. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 até o versículo 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz assim: Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 a 19. O apóstolo Paulo, nas suas incumbências diante dos desafios que o jovem pastor Timóteo estava enfrentando, lhe dá esse conselho, dizendo que nós não devemos colocar nossa esperança na incerteza desse mundo. Não importa o que aconteça amanhã ou depois, a nossa segurança é Jesus. E nós precisamos crer e confiar nesse Jesus constantemente. Mas olha o que diz o texto de João no Evangelho, capítulo 6, verso 27. João, capítulo 6, verso 27 diz assim: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ok, nós precisamos sim comer e trabalhar para isso, e a Bíblia diz aquele que não trabalha também não coma. Sim, nós não estamos dizendo que não devemos mais trabalhar pela comida, mas nós não podemos viver apenas por causa disso. Há uma eternidade esperando por nós. E nós não temos muita noção do que é essa eternidade, porque nós vivemos no momento presente, neste mundo, pensamos no nosso trabalho agora, na nossa apostadoria no futuro, naquilo que nós vamos fazer na velhice, naquilo que vamos fazer em tal fase da vida e assim por diante, mas nós esquecemos que há uma eternidade para nós cristãos. Uma eternidade de glória eterna junto com o Pai. Uma eternidade de sofrimento eterno distante do Pai para aqueles que não são cristãos. As pessoas esquecem de olhar para isso. Nós devemos sempre lembrar que vivemos aqui neste mundo passageiro para a honra e glória de Deus. Somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros e assim por diante. No texto de Hebreus, capítulo 11, é o capítulo que vai mencionar sobre os heróis da fé, citando grandes personagens, principalmente do Antigo Testamento, e Hebreus capítulo 11, verso 16, falando destes, ele nos diz assim: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Nós temos que olhar para o alto, como diz Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, nas coisas de Deus.
Como diz Hebreus capítulo 11, os heróis da fé viveram pela fé, dependentes de Deus. Quando eu e você confiamos no dinheiro, confiamos nas pessoas mais do que em Deus, nós criamos um tesouro que é falho, um tesouro que se corrompe, um tesouro que a traça e a ferrugem destroem, um tesouro que se perde, que se desgasta, que se acaba. Mas o verdadeiro tesouro que temos e precisamos ter continua sendo Jesus. O fato é que somos filhos do Pai Celeste, vivendo neste mundo para o propósito dele e não o nosso. Mas esse texto também ele vai nos falar e nos ensinar a respeito de Deus e das riquezas. Falamos de tesouros, agora Deus ou as riquezas. A atitude mundana envolve os problemas deste mundo, as coisas deste mundo. E seja o presente século, o passado ou o futuro, são as coisas deste mundo. Por exemplo, agora no contexto que estamos vivendo de eleições, por exemplo, quando nós defendemos um partido, um candidato, uma ideologia, nós fazemos isso só por questões humanas? Bom, isso é algo totalmente inútil. Quando nós defendemos uma causa, nós devemos pensar na eternidade e não apenas no nosso bem-estar. E isso fica evidente quando nós olhamos para as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas questões e esquecemos que devemos olhar para o Senhor. Se sofremos é para a honra e glória do Senhor. Se somos provados é para sermos aperfeiçoados na nossa fé para a honra e glória do Senhor. Se temos uma vida boa e tranquila é para a honra e glória do Senhor. Todos os momentos da nossa vida aqui momentânea neste mundo devem ser para honrar o Senhor. Qual a nossa atitude, então, afinal? Viver para nós mesmos ou para a glória de Deus? Olhar para o Senhor, para as coisas do alto, olhar para os tesouros momentâneos, valorizando eles, mas não amando eles mais do que a Deus. Os efeitos da traça e da ferrugem, eles são inevitáveis. A gente pode até cuidar de certas coisas, mas mais cedo ou mais tarde haverão prejuízos. Haverão desgastes, haverão problemas, haverão decepções, sejam com coisas físicas, materiais, sejam com pessoas, sejam com situações. Tudo passa. Tudo na nossa vida vai passando. E a gente vai se desgastando, perdendo nosso tempo olhando para as nossas coisas, valorizando aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e esquecemos de olhar para as coisas do alto. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, 2 Pedro 1, 4. Por intermédio destas coisas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. A cobiça causa dentro do ser humano, dentro de nós, até cristãos, temos que lutar contra a cobiça. Temos que olhar para as nossas vidas e perceber que, diante de tudo que Deus nos dá o privilégio de viver, nós não podemos nos corromper, ficar cobiçando coisas, querendo mais coisas e esquecer do Senhor. Notem que Jesus não está em nenhum momento dizendo que nós não podemos ter bens, propriedades, riquezas, conta bancária, seja o que for. Nós podemos. O que nós não podemos é fazer com que isso seja o nosso grande tesouro. Essas coisas devem ser usadas para a honra e glória do Senhor. E isso é algo que precisa ser lembrado. Tudo na nossa vida, tudo que é dotado de vida, está sujeito a ser corroído por causa do pecado. Corrompido por causa do pecado. A mais bela flor seca, o homem mais genial enlouquece, e assim por diante. Percebe que o que nós valorizamos agora não será a mesma coisa no futuro. Aquela linda flor que você contempla a beleza, mais cedo ou mais tarde ela vai secar, as suas pétalas vão cair e ela não vai mais ser bonita. A pessoa mais inteligente que existe corre o risco de enlouquecer com tanta inteligência, com tanto conhecimento e também com tantas preocupações. Perceba que é só com Jesus e em Jesus que nós temos uma sanidade mental de fato, correta, tranquila e também equilibrada. Nessa vida
Existem muitos ladrões que não cessam de nos ameaçar. Como o texto diz, onde os ladrões eles vêm e arrombam e furtam os nossos tesouros, aquilo que nós consideramos importante. Quantas coisas têm roubado a nossa alegria, têm roubado a nossa paz, a nossa tranquilidade, têm nos trazido anseios, inseguranças, incertezas. Muitas coisas nos ameaçam e nos roubam, nos tiram a paz. Mas lembra que Jesus existe uma paz completa, uma paz perfeita, uma constância de vida em abundância. Por isso que ajuntar tesouros nos céus é o melhor caminho, a melhor alternativa para mim e para você. De novo, em Pedro, aliás, agora 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Para isso nós vivemos, para recebermos uma herança celestial, muito mais importante do que qualquer herança terrena, do que qualquer coisa que os pais podem deixar para os seus filhos, muito mais importante do que tudo que nós podemos conquistar em vida, tesouros e mais tesouros que se perdem, que perdem o seu valor ou que serão deixados para os outros. Nós temos que olhar para a herança que não é perdida, mas que nós vamos receber na glória celestial. As realidades celestiais, elas são imperecíveis, incorruptíveis, porque o próprio Deus é quem guarda tudo isso. Nele nós temos a verdadeira segurança. Olha como é bonito o texto de Romanos, capítulo 8, quando Paulo escreve no verso 38 e 39 de Romanos 8, dizendo assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós estamos com a nossa segurança em Deus, nada nos tira desse amor. O amor de Deus. A herança celestial está também dentro desse amor. Uma glória, uma certeza, uma vida que vai valer a pena ser vivida quando nós percebermos que renunciamos aos nossos tesouros por causa do Senhor. Você já parou para pensar nisso? São esses desafios que Jesus está nos dizendo. Pare de valorizar tanto aquilo que você tem e olhe mais para Jesus. Olhe mais para o Senhor e perceba que Ele nos dá a segurança que precisamos. Nós temos nesse texto também duas outras palavras-chave, além da palavra tesouro, nós temos também a palavra coração e, de certa forma, a palavra mente, que também está dentro do contexto. Coração e mente. Nós temos que ter o cuidado de não sermos controlados por eles, porque eles são corruptíveis, corrompidos facilmente. Temos que ter cuidado de não cair em pecados grosseiros por falta de maturidade e por termos uma consciência pequena das coisas do alto. O mundo quer nos aprisionar a esse momento presente. Valorize o que você tem, proteja o que você tem, ame o que você tem. Mas tudo passa. Pessoas envelhecem, passam, dinheiro passa. E como a gente fica? E quando nós criamos tesouros em cima de tesouros, nós passamos a ter uma vida extremamente limitada, uma vida frágil, condicionada a tesouros e mais tesouros, e a um coração frustrado e uma mente inquieta. Temos que com a nossa mente, que são os olhos, como diz os versos 22 e 23, porque tudo que entra na nossa mente entra através dos olhos, também dos ouvidos. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós visualizamos, é o que nós colocamos na nossa mente. O verso 22 ele diz: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os nossos olhos perceberem e contemplarem aquilo que é bonito, não cobiçando, não desejando e não colocando na nossa mente informações erradas, que vão ser processadas de forma errada, que vão trazer mais cobiça, mais desejo, mais insatisfação, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E nós esquecemos o Senhor, colocamos Jesus na gaveta e esquecemos de focar a nossa vida naquele que nos dá a vida de verdade.
olhar para a nossa vida e quando nós amamos mais as coisas do que a Deus, facilmente nós abandonamos o nosso compromisso com Ele e oscilamos nesse compromisso, nos distraindo com as preocupações desta vida. Estamos cheios de cristãos nas nossas igrejas, oscilando numa vida insatisfeita, numa vida incorreta, numa vida que não persevera, numa vida cheia de altos e baixos, de desânimos, de incertezas, com poucas convicções, com pouca leitura bíblica e meditação, cristãos frágeis, condicionando a sua vida em tesouros humanos e esquecendo que o mundo é passageiro. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que priorizar as coisas que são do alto. O texto de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, é um texto que eu também quero ler porque nos chama a atenção dizendo assim. Lucas 21, 34 a 36. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Estar preparado é um dos grandes desafios diante do mundo que nos diz para estarmos preparados para as crises financeiras, que nos diz para estarmos preparados para um futuro incerto, mas nós temos um futuro certo como cristãos. E a nossa preparação, ela é espiritual. A nossa alma precisa estar pronta e preparada para a glória celestial. Mas nós temos muitas vezes priorizado e condicionado no nosso coração e na nossa mente coisas passageiras, coisas humanas, coisas mundanas. Lembre-se, Jesus quer e precisa ser o primeiro nas nossas vidas. E os tesouros que valorizamos, o nosso coração e a nossa mente, nós precisamos ter a cautela de olhar, mas não cobiçar, de amar ao Senhor, amando também as pessoas. Lembra, Jesus ensinou em Mateus 22, ame ao Senhor em primeiro lugar e ame o seu próximo como a si mesmo. São coisas necessárias, mas não é amar as coisas, é amar ao Senhor e ao nosso próximo. Nós temos no verso 24 a afirmação dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. E é muito interessante que aqui é um campo de batalha, né? A nossa mente, o reino da ação e o que nós fazemos em termos de servir, ninguém pode servir a dois senhores. A gente não consegue. Quando nós tentamos, nós fazemos de forma mal feita as duas coisas. Nós temos que priorizar uma delas. E a pergunta é, eu tenho priorizado o Senhor ou as coisas deste mundo? Aquilo que está ao nosso redor. Porque nós precisamos perceber que o que nós fazemos é o resultado do que pensamos com origem em nossos corações. Os tesouros da terra, eles são tão poderosos a ponto de nos dominar. Dominam o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Mas a maneira como nós encaramos essas coisas determina o nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é essencial. E aí, por último, e não menos importante, nós temos que ter cuidado com a imunda maneira que o pecado atua em nós, nos fazendo escravos. O pecado nos escraviza. O pecado exerce um efeito perturbador e desorganizador na vida de um homem. Interfere até nas suas qualidades. Nascemos perfeitos, lindos. Mas à medida que crescemos e o pecado vai entrando na nossa vida, a gente começa a ficar limitado, perdido, frágil, vulnerável, suscetível às coisas do mundo. É por isso que quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma, ele coloca tudo em ordem e ele ajeita as coisas para que nós possamos viver com ele da melhor maneira possível. Mas ainda tem gente que continua tendo uma vida caótica porque não tem priorizado e buscado ao Senhor e tem tido outros tesouros em primeiro lugar. Nós precisamos ficar atentos para termos uma mente equilibrada e saudável, para termos o nosso coração, que é os nossos sentimentos, desejos e também a nossa vontade sendo cuidados por Deus.
A sequência coração, mente e vontades, quando alterada, ela nos deixa em desequilíbrio, nós perdemos a nossa segurança. Quando nós olhamos para o nosso coração, é o coração do homem que cobiça as coisas do mundo. Um coração pecaminoso é tão poderoso que controla a mente, a compreensão, o intelecto. Um coração corrompido pelo pecado estraga a vida toda. E Jesus, em João capítulo 3, verso 19, ele diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O pecado cega a mente humana, nos tornando insensíveis, corruptos, vulneráveis. Segurança só em Jesus, não em tesouros terrenos. Por outro lado, nós temos grandes limitações em entender a diferença entre tempo aqui e eternidade na glória celestial. Nós vivemos num tempo limitado e nós temos pouca noção do que é a eternidade. A eternidade é interminável e absoluta. Como nós não sabemos o que é a eternidade na prática, nós ficamos perdidos. Temos que lembrar que é como luz e trevas, são opostos, não se misturam. Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8,17. Já em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, o texto diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma herança que aqui, nesse caso, não é mais corruptível, cheia de pecado, uma herança gloriosa. Nós não podemos amar duas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos misturar as coisas do Senhor, muito menos igreja, com as coisas do mundo. A gente vê tantas modernidades e nós precisamos, em alguns momentos, sim, trazer modernidades para a igreja que vão facilitar a vida do cristão. Como, por exemplo, o uso de aplicativos, algumas coisas aí nesse sentido. Mas nós não podemos trazer conceitos pecaminosos do mundo para dentro da igreja. Nós temos que ter sabedoria diante de tudo isso. O efeito final do pecado é a ruína completa do homem. É o desejo do diabo. E ele tem conseguido fazer isso na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que acabam condicionando seus tesouros nas coisas do mundo. O pecado veio para estragar tudo o que Deus fez. E nós precisamos buscar ao Senhor. Marcos capítulo 8, verso 36 diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta é para mim e para você. Do que adianta trabalhar muito, nos preocuparmos tanto, termos muito dinheiro e perdermos a alma? Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento sincero de pai e filho mediante Jesus. Não confiando na nossa mente, nem no nosso coração, nem nas nossas próprias vontades. Mas confiando em Jesus. Que eu e você possamos olhar para Jesus e só para Ele. E ter Ele como nosso maior tesouro. Vamos orar? Deus amado, nos perdoe porque muitas vezes nosso tesouro são tantas coisas e tantas situações, pessoas, bens, riquezas, dinheiro e assim por diante, que nós esquecemos do Senhor. Nos perdoe por isso. Mas nos ensine cada dia e cada vez mais a termos um olhar diferente, vivendo neste mundo, trabalhando, servindo, nos dedicando onde nós estamos, mas amando a Jesus em primeiro lugar, vivendo para a honra e glória do Senhor, tendo o Senhor como nosso grande e verdadeiro tesouro. Por isso, ó Deus, nos ensine, nos exorte, nos capacite, de acordo com a Tua vontade. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue nos capacitando e que Jesus seja o primeiro. Forte abraço e que Deus te abençoe.